Nos momentos de oração, quando uma pessoa cair ou tiver qualquer tipo de manifestação, primeira coisa a fazer, não orar pela pessoa. Primeira coisa a fazer, o que é? Não orar pela pessoa. Exatamente. Porque orando pela pessoa, se é uma contaminação, uma possessão demoníaca, o inimigo vai ficar mais nervoso, com mais raiva e fazer mais barulho. E vai conseguir o objetivo dele, que é atrapalhar o aprofundamento. Então, não voltar-se para a pessoa e não orar para a pessoa. O que é para fazer? Não orar pela pessoa. As pessoas que estão próximas, 2 ou 3 ou 4 pessoas no máximo, tentam acalmar a pessoa. Não dar mandamentos ao demônio, não conversar com o inimigo. Acalme a pessoa, para que a pessoa calma retorne a ouvir a pregação, porque é isso que ela precisa. Ela precisa ouvir a pregação, porque na pregação estão sendo dados os instrumentos para que ela se livre do mal. Então a pessoa precisa ouvir a pregação. Então procure acalmar a pessoa, procure acalmar as pessoas que estão próximas, procure acalmar. Se não conseguir acalmar, então 2 ou 3 pessoas, ou 4 pessoas, trazem a pessoa aqui para trás do palco, devagar, delicadamente, gentilmente, com carinho. Não é necessário correr, não é necessário apavoramento. Com muita calma, traz a pessoa aqui para trás. Nós vamos continuar ouvindo o barulho, nós sabemos muito bem o que está acontecendo, mas nós não vamos nos voltar para o barulho. Já há pessoas cuidando. Você continua prestando atenção na pregação. Combinados? Se você quiser orar pela pessoa, sentir a compaixão pela pessoa, você pode orar, mas em silêncio no seu coração. Continuando a ouvir a pregação e orando em silêncio no seu coração. Ok? Well, I was looking forward to these 3 days to have some more quiet and peace. Eu esperava que nesses 3 dias de aprofundamento, nós teríamos um pouco mais de silêncio. I thought the program was only for the community. Eu pensei até que o retiro seria só para a comunidade. And that the program would be in the hall. Ou talvez que o retiro então seria num local fechado, com pouquinha gente. In the same way that we had the mass for the community last year or the year before. Da mesma forma que tivemos o ano passado uma missa só para a comunidade. And I said I could give this program sitting down to a smaller group. Então eu pensei que eu podia fazer esse aprofundamento sentado para um grupinho pequeno. But I did not expect that I would come here again for the acampamento. Mas eu não pensei que era um outro acampamento. When I saw all those many buses and tents still there, I was wondering whether some people had remained here for a holiday. Quando eu vi aqueles ônibus todos e as barracas ainda por aí, eu pensei, bom, o pessoal está de férias. Till when I came on the stage, I saw they come here to have the holiday. Então, quando cheguei aqui no rincão, eu percebi que estão todos de férias, mas aqui na Canção Nova. And that is why I did not wear my official clerical dress, but I wore myself in an informal way, thinking it is a small group. Por isso que eu nem estou usando minha roupa de sacerdote, estou com uma roupa informal, porque eu pensei que era um pequeno grupo que viria. What she says? You're welcome. Thank you. And I'm happy this is not being broadcast over the TV. Também estou feliz porque não está sendo transmitido pela TV. So that the bishops will not see me speaking to you in this way. Portanto, os bispos não vão me ver falando para vocês de roupa tão simples.
Well, the last weekend, the program was almost exclusively on the ministry of deliverance. No fim de semana, o programa foi quase que exclusivamente em libertação. And I spent a lot of time in sharing with you how to discern whether a person needs deliverance or not. E eu gastei bastante tempo partilhando como podemos discernir se a pessoa precisa ou não de libertação. And therefore, for the first 2 days, our whole attention was on discernment. Portanto, nos 2 primeiros dias do acampamento, toda a nossa atenção foi justamente no discernimento. As I was saying, before we even start praying, we must know what to pray for. Como eu tinha dito, antes mesmo de começar a rezar, é preciso saber para que rezar. And how to pray for the person. E também como rezar pela pessoa. And we said it's important to discern where is the demonic attack on our person. Então eu disse que era importante descobrir aonde está o ataque do inimigo na pessoa. Why has there been this demonic influence? Por que acontece essa influência demoníaca? And how is it taking place? E como isso aconteceu? And only after that I began to speak to you on how to pray for deliverance. E depois disso é que eu comecei a explicar em como rezar por libertação. And once delivered, how to keep one's deliverance. E uma vez que acontece a libertação, como manter a pessoa liberta. But when speaking with what we should do before the actual prayer of deliverance, Mas falando naquilo que precisamos fazer antes da oração de libertação, we said we should do 2 things. nós dissemos que é necessário que se faça 2 coisas. We must have a proper diagnosis, Nós temos que ter um diagnóstico aprofundado, or what we call in our language a discernment. o que nós chamamos na nossa linguagem num discernimento. And secondly, we should have an adequate preparation. E em segundo lugar, nós temos que ter uma preparação adequada. And I spoke very, very briefly about preparation. E eu falei de uma forma muito reduzida sobre a preparação. But the preparation even for a prayer of deliverance is nothing else but inner healing. E a preparação, até mesmo por uma oração de libertação, não é nada mais do que a cura interior. And therefore this program is about inner healing. Portanto, o nosso aprofundamento também fala de cura interior. Similar to the one we gave last year. Semelhante ao que nós demos o ano passado. And inner healing and deliverance go together. Porque a cura interior e a libertação caminham juntas. Even they seem to be 2 different things. Mesmo parecendo que são coisas diferentes, there's an intimate connection between them. há uma conexão íntima entre as duas. And I'm saying it for the benefit of those who were present the last 3 days. I'm saying it for the benefit of those who were present during the last 3 days. Eu estou dizendo em benefício daquelas pessoas que estavam presentes no acampamento, Because this will help them to be prepared for a deeper deliverance in their lives. porque isso vai ajudá-los a se prepararem para esta libertação. And this is the relationship between both these ministries. E este é o relacionamento, deve haver um relacionamento entre os 2 ministros. That often for an effective deliverance we need inner healing. Porque com frequência, para uma libertação efetiva, é necessário cura interior. At the same time, for an effective inner healing, there may be a need of deliverance. Ao mesmo tempo, para uma efetiva cura interior, pode ser necessária uma libertação. Therefore, they are intimately connected between them. Portanto, há uma conexão íntima entre elas. So now I want to start speaking about inner healing. Então eu começo falando de cura interior. And in this first session, I want to tell you why is inner healing so important. E nesta primeira palestra, gostaríamos de partilhar por que a cura interior é tão importante. Not only important, but even necessary. Não somente importante, mas também necessária. As I told you last weekend, there are 3 sources of evil. Como eu disse no final de semana, existem 3 fontes do mal. There are 3 reasons why people suffer. Existem 3 razões pelas quais as pessoas sofrem. The first source is one's own self. A primeira fonte
somos nós mesmos, we have done wrong. nós fizemos algo errado. And therefore we have to bear the consequences of our wrongdoing. Portanto, sofremos as consequências dos nossos erros. But the second source of evil is not ourselves. Mas a segunda fonte do mal não somos nós mesmos. It's a human society in which we live, É a sociedade humana onde vivemos, especially our family, especialmente a nossa família. and then our neighborhood, our place of work. Então, a nossa vizinhança, o local de trabalho. And that is the second source of evil we're going to speak these 3 days. E nessa segunda fonte do mal é que nós falamos nesses 3 dias. And the third source of evil is the enemy, E a terceira fonte do mal é o próprio inimigo, what we call Satan or the devil. que nós chamamos de Satanás, o demônio. And that's what we spoke about the last 3 days. E sobre ele falamos também nos últimos 3 dias. And therefore we are devoting these 3 days to find out why is there need to speak about the second source of evil. Então nós pensamos esses 3 dias, por que é necessário falar tanto dessa segunda fonte do mal? And how inner healing is the answer to this second source of evil. E por que a cura interior é a resposta a essa segunda fonte do mal? And from my experience of many, many years, E da minha experiência de muitos e muitos anos, we are deeply convinced that inner healing is not just important, nós estamos convencidos que a cura interior não é somente importante, but even necessary. mas também necessária. So this is the introductory question. Por isso, essa é a pergunta de introdução. Why is inner healing not only important, but Porque- even necessary? Por que a cura interior não é somente importante, mas necessária? Of course, during these sessions, as you've been told, there may be some disturbances. Certamente, durante a palestra, como já foi dito, haverá perturbações. And the disturbances can be due to 2 things. E essas perturbações podem ser devidas a 2 fatos. Because what I'm going to say will make people aware of the deep emotional hurts. Porque o que eu estou dizendo, What I'm going to say will make people aware of their deep emotional hurts. porque o que eu estou dizendo pode fazer as pessoas perceberem da profundeza dos seus machucados. And that will make them react by crying or by shouting. E isso pode fazer com que as pessoas, percebendo aquele ferimento, reajam com gritos ou com choro. But that is a good thing. E isso é uma coisa muito boa. So don't get worried what is happening. Portanto, não se preocupem com o que está acontecendo. The Holy Spirit is in full control. O Espírito Santo tem o controle total de tudo. And also, I'm here. E também eu estou aqui. So this is my daily bread for the last 27 years. Por isso, esse é o meu pão de cada dia nos últimos 25 anos. And the second reason by the disturbances is because of demonic attacks. E a segunda razão pela qual acontecem essas perturbações é realmente por causa de ataques do demônio. Because often people that have been involved in the occult will have these manifestations. Com frequência, pessoas que tiveram algum envolvimento com práticas ocultas é que vão acontecer essas manifestações. It is not they who are reacting to the word of God, Não são as pessoas que estão reagindo à palavra de Deus. but the evil one who's reacting. É o mal que está nelas que está reagindo. And therefore that's a good thing also. E isso também é uma ótima coisa. So you don't have to be afraid or to do anything. Vocês não precisam ficar com medo nem se atemorizar. And in the early days I should speak very loudly and very forcefully. No princípio, eu também reagia falando mais alto e com força, But the reaction was so many and so great that now I speak quite softly and que gently. as reações se tornavam ainda mais fortes e mais barulhentas. Então eu comecei a falar um pouco mais baixo. If I were to increase the volume a bit more, then more things will happen. Se eu aumentar o volume, muito mais coisas acontecem. So I'm keeping the volume at a minimum. I'm keeping the volume at a minimum. Então eu mantenho o volume no mínimo.
But what is important is not how I say things, but the word of God that you're hearing. Porque o importante não é como eu digo as coisas, mas a palavra de Deus na sua essência. The first reason why inner healing is not only important and necessary A segunda razão pela qual a cura interior não é somente importante, mas necessária, is because we need it. é porque nós realmente precisamos. Man needs it. O homem precisa disto. Every human being is in need of inner healing. Todo ser humano tem uma necessidade de cura interior. And that is because we can experience healing in different areas of our life. Porque nós podemos experimentar a cura nas diferentes áreas da nossa vida. And because of that, we have seen in a practical way, E por causa disso, nós vimos de uma maneira muito prática, inner healing is like the doorway to the total healing of a person. That's door. a cura interior é como uma porta para todo o processo de cura. It's like the key to the total healing of a person. É como a chave da cura total da pessoa. What do I mean by this? O que eu quero dizer com isso? Because we have seen that often people will not be healed physically Porque nós temos visto que com frequência as pessoas não são curadas fisicamente, unless it's had a deep inner healing. a menos que tenham uma cura interior profunda. Many of our physical sicknesses are not sicknesses, Muitas das nossas doenças físicas não são doenças, but rather they are physical symptoms mas são mais do que isso, efeitos físicos, of a deeper inner or spiritual or emotional sickness. sinais de uma doença interior muito maior, As almost all the cases we had in the last 3 days. como quase todos os casos que tivemos aqui nesses 3 dias. And when the inner healing takes place, E quando a cura interior acontece, the physical symptoms will disappear. os sintomas físicos desaparecem. And therefore the person will even be physically healed. E então a pessoa também se torna curada fisicamente. For example, sicknesses like asthma Por exemplo, a doença de asma, or ulcers in the stomach ou úlceras estomacais, or various types of headaches ou vários tipos de dores de cabeça, or back pain or stomach pain, ou dores nas costas, dores no estômago, even difficulty of breathing. até a dificuldade de respirar. And that's why inner healing is so important, Por isso a cura interior é tão importante, because it's often the key to the total healing of a person. porque com frequência ela é a chave para a cura total da pessoa. And to begin with, it's a key to the physical healing of a E, person. consequentemente, é também a chave para a cura física da pessoa. I feel very sorry when people tell me Como a gente vê quando as pessoas me dizem that they've been seeing doctors for so many years que foram aos médicos por tantos anos and they've spent so much money on e doctors gastaram muito dinheiro com médicos and now they're taking so many e medicines, têm tomado tantos remédios, like many of these cases that I saw this week, muitos casos que a gente viu nesse final de semana, whereas they don't need any physical healing. e eu digo, você não precisa, a gente vê que não precisa na verdade de cura física. There's no need of any of these medicines they're taking. Não há necessidade de nenhum desses remédios que estão sendo tomados. Of course, I don't tell people to stop their medicine. Claro, eu nunca digo para as pessoas pararem de tomar o remédio, I said that's a decision your doctor must make. porque é uma decisão que o médico é que tem que tomar. Rather, I will pray that he will make the correct decision. Em lugar disso, eu rezo para que o médico tome a decisão correta. Again, a person will not be healed spiritually, Então a pessoa não será curada spiritualmente, que a pessoa precisa de cura espiritual. unless it's had a deep emotional healing. E essa cura espiritual não acontece enquanto não houver uma cura emocional. Although the person may say, Até que a pessoa possa dizer, well, I have this problem of a drug addiction dizendo, eu tenho esse problema de vício nas drogas and I want to get rid of it. e eu quero me livrar disso.
and I've made a good confession. Eu vou fazer uma boa confissão. I've attended a good retreat. Participei de um bom retiro. But why I'm not being freed from this drug E addiction? por que eu não me libertei ainda desse vício nas drogas? Because in these cases, even repentance or confession will not be enough. Porque em alguns casos nem mesmo o arrependimento, a confissão vai ser suficiente. The person will need a deep inner healing from the causes that led him to drug addiction. A pessoa vai precisar de uma profunda cura interior das causas que proporcionaram esse vício na droga. And we all know the reasons why people take the drugs. E nós todos sabemos as razões pelas quais as pessoas tomam drogas. The main reason is to fill a void in their lives, A principal razão é para preencher o vazio em suas vidas. especially if they don't feel love or acceptance or fulfillment in their homes. Especialmente se elas não se sentem amadas e sentem esse vazio nas suas casas. Or they feel they are a failure in life, Ou se sentem fracassados na vida. and they want to be accepted by friends in the world, Ou desejam ser aceitos por amigos, not realizing that friends will pressurize them to take drugs. não percebendo que esses amigos é que são a pressão para que eles tomem drogas. And when these persons experience a deep emotional inner healing, E quando the a drug pessoa- addiction will disappear. E quando a pessoa experimenta esta profunda cura interior, o vício às drogas desaparece. Again, a person will not experience deliverance. A pessoa também não vai experimentar a libertação, Deliverance that is effective and permanent, uma libertação que seja efetiva e permanente, unless it's had a deep inner healing. a não ser que tenha passado por uma profunda cura interior. Otherwise, whenever there is a prayer, De outra forma, sempre que houver uma the oração, person will fall a down pessoa vai cair, and froth from his mouth e vai espumar, and scream and roll on the e ground. vai gritar e rolar pelo chão. And that will happen to him for years and years. E isso vai continuar acontecendo por anos e anos e anos. What the person needs is not so much deliverance as he needs inner healing. Então o que a pessoa precisa, muito mais do que a libertação, é cura interior. And this was happened to almost all the maybe 30 or 40 cases I saw last week. E isso é o que precisava acontecer com quase a totalidade dos 30, 40 casos que a gente atendeu nesse final de semana. And once the inner healing takes place, E como que a cura interior acontece? the deliverance just follows and flows automatically. E assim que aconteceu a cura interior, a libertação aconteceu automaticamente. That is why this is the first reason we all need inner healing. Esta é a razão pela qual todos nós precisamos de cura interior. Because every human being needs it. Porque todo ser humano precisa. Not just Catholics, Não só os católicos, not just Christians, não só os cristãos, but every human being. mas todo ser humano. What was the problem with people like Hitler and Stalin? Qual foi o problema com pessoas como Hitler e Stalin? They were deeply hurt in their childhood. Foram profundamente feridos na sua infância. And what they needed was a deep inner E healing. o que eles precisavam era de uma cura interior profunda. And they needed also E deliverance. precisavam também de libertação. Because both Hitler and Stalin were schizophrenics. Porque tanto Hitler como Stalin eram esquizofrênicos And they were Satanists e também satanistas. that we know from the story of their lives. Porque nós sabemos a partir da história da vida deles. What was needed only was somebody to have prayed over them for inner healing and deliverance. O que precisava era simplesmente que alguém orasse por eles, por cura interior e libertação. And there would be no World War II. Então não haveria a Segunda Guerra Mundial. In the same way that terrorists Osama bin Laden, Assim, da mesma forma, o terrorista Osama Bin Laden, who's supposed to be responsible for the atrocity and terror in New York, que supostamente é o responsável pelo ataque terrorista em Nova York. if you read his life story in Time magazine, Se você ler a história dele na revista Time, in his youth he was a very timid person, aparentemente é apenas uma pessoa muito tímida, well educated, well brought up. muito educado, muito gentil. But at a certain moment of his life, he experienced a tremendous hurt. Mas num certo momento da sua vida, ele passou por uma experiência
muito dolorosa. What that Hertha's Time magazine says explains in great detail. E essa experiência está explicada detalhadamente na reportagem da revista Time. And that hurt opened himself to the power of evil. E essa experiência dolorosa abriu o seu coração para a entrada do mal. What he needed was inner healing and deliverance. O que ele precisa é cura interior e libertação. But there was nobody to pray over him for these two things. Mas não havia ninguém ali para rezar por ele por essas duas coisas. Because even in the Catholic Church there are very few people that believe in the ministry of inner healing Porque and mesmo na nossa deliverance. igreja católica, muito poucas pessoas acreditam em cura interior e libertação. And that's what the first reason why inner healing is important and necessary. Esta é a primeira razão pela qual cura interior é importante e necessária, Because we all need it. porque nós todos precisamos. But there's a second reason, more important reason why inner healing is important and even necessary. Mas há uma segunda razão pela qual a cura interior é importante e necessária. Because God wants us to be healed not superficially but deeply. Porque o Senhor nos quer curados, não superficialmente, mas em profundidade. Not partially but totally. Não parcialmente, mas totalmente. And how do we know that? E como sabemos isso? From what the scripture says. A partir do que diz a Escritura. Take for example what we read in 1 Thessalonians chapter 5. Tome, por exemplo, o que nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, Verse 22, chapter 5. capítulo 5, Verse 23 and 24 versículos 23 e 24. is the prayer of St. Paul. É uma oração de São Paulo. He says, "May the God of peace Ele diz que o Deus da paz make you whole, make you whole." façam a todos Peace means total healing. em paz e em total cura. Make you whole means heal you totally, Possa curá-los completamente, in spirit, em espírito, in mind, em mente and in body. e em corpo. In my spirit, the deepest part of me, E no meu espírito, que é a parte mais profunda de mim, myself that is created in God's image and likeness. eu que fui criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. In my body, the outer part of me. No meu corpo, que é a parte externa do meu ser, But also in my mind, my soul, my emotions. mas também na minha mente, na minha alma, nas minhas emoções, That part that is between my spirit and my body. que é a parte de conexão entre o meu espírito e o meu corpo. And St. Paul continues and says, E São Paulo continua a dizer, so that when the Lord Jesus comes back to this world, para que quando Jesus voltar a este mundo, He will find you without any fault Ele os encontrará sem faltas and perfect. e perfeitos. So God wants us to be healed perfectly, Portanto, Deus nos quer curados perfeitamente, totally, totalmente, deeply, profundamente, not partially and superficially. não parcialmente ou superficialmente. That's the second reason why the healing is important and necessary. É a segunda razão pela qual a cura interior é importante e necessária. Because God's will is that we be healed in this way. Porque a vontade de Deus é que sejamos curados e libertos. When I was studying theology in Rome, Quando eu estava estudando teologia em Roma, my professor of moral theology, meu professor de teologia moral used to tell us seminarians, dizia aos seminaristas, he says, if later on a penitent were to come to you in the confessional se mais tarde um penitente chegar até você no confessionário and would reveal to you some emotional e problem, revelar a vocês algum problema emocional, he said, don't deal with it. não cuidem, não mexam com isso. Refer him to a psychiatrist. Mande que ele vá a um psiquiatra. We have since learned that Jesus has come to heal the whole person. Nós temos que aprender que Jesus veio para curar todas as pessoas. Not just outwardly in my body, Não somente externamente no meu corpo, not just
myself in my spirit, não somente em mim, no meu espírito, but even in my personality in between. e também na minha personalidade, que está entre os dois. He's come to heal me even emotionally, Jesus veio para me curar também emocionalmente, mentally, também mentalmente, psychologically. também psicologicamente. And how do we know that? E como nós sabemos isso? From the scripture I've just quoted. Da escritura que acabei de mencionar. But there is a still better scripture. Mas há até uma escritura melhor, And that is Matthew chapter 11, que é Mateus capítulo 11, verse 28. versículo 28. What does Jesus say there? O que o Jesus diz ali? He says, "Come to me. Diz: venham a mim, Come to me, all you that are burdened and heavy laden, todos aqueles que estiverem feridos e com seus fardos pesados, and I will give you rest." e eu lhes darei descanso. The words in Hebrew mean this. A palavra em hebraico significa assim: Come to me, all you that are broken-hearted. venham a mim todos que estão com o coração quebrado. In Hebrew, it's called Nishbar Lev, broken-hearted. Em hebreu é lish barlev, corações quebrados. So Jesus does not only invite the broken bodies, Jesus não convidou somente aqueles que têm os seus corpos, seu corpo quebrado, or the broken spirits, ou seu espírito quebrado, but Jesus also invites the broken hearts. mas convidou também os que têm o coração quebrado. Come to me, all you that are broken-hearted, Venham a mim todos que estão com o coração quebrado, and I will give you rest. e eu lhes darei descanso. The people that we were seeing all these 3 days As pessoas que foram atendidas nesses 3 dias, were not just being afflicted by Satan, não estavam somente afetadas por Satanás. that was there, Ele estava lá, but they were all broken-hearted. mas eram todas pessoas com o coração quebrado. The sufferings they went through were incredible. Sofrimentos incríveis. And therefore Jesus said, "Come to me, all you that are broken-hearted, and I will give you rest." Portanto, Jesus diz: vinde a mim, todos que estão com o coração quebrado, e eu os darei descanso. We know that Jesus has come to heal us physically. Nós sabemos que Jesus veio também para nos curar fisicamente. Did he not say, "I've come to open the eyes of the blind Ele disse: eu vim para abrir os olhos dos cegos and to make the deaf to hear e fazer os surdos ouvir, and to make the lame to walk"? fazer o paralítico andar. And we know that Jesus has come to heal us E spiritually. nós sabemos também que Jesus veio para nos curar espiritualmente. Did he not say, "I've come to forgive sins and not to condemn you"? Ele não disse: eu vim para perdoar os pecados e não para condenar. But some of you find it difficult to believe Mas as pessoas acham difícil acreditar that Jesus has come to heal us even que emotionally, Jesus veio também para nos curar emocionalmente, till we read all these beautiful scriptures from the Bible, até que a gente leia essas lindas passagens da Escritura, like the Psalm 147, como os Salmos 147, verse 3. versículo 3. God heals the brokenhearted Deus cura os corações quebrados and binds up their wounds. e cuida das suas feridas. Not the physical wounds, the wounds of the heart. Não as feridas físicas, mas as feridas do coração. And that's the second reason why inner healing is important, even necessary. E essa é a segunda razão pela qual a cura interior é importante e necessária. Because God wants us to be healed in this way. Porque Deus quer que sejamos curados desta maneira. Jesus wants us to be healed not only spiritually and physically, but also emotionally, mentally, psychologically. Jesus não quer que a gente seja curado somente fisicamente ou espiritualmente, mas também emocionalmente, mentalmente e psicologicamente. Have you understood? Entenderam? The third reason A terceira razão why inner healing is important, even necessary. pela qual a cura interior é mais do que importante, é necessária. It is because of the limitations of medicine and of psychiatry. É por causa das limitações da medicina e da psicologia, da psiquiatria.
We know that medicines and doctors are the gifts of God to us. Nós sabemos que os medicamentos e os médicos são presentes de Deus para nós. And we're not saying that prayer should be a substitute for medicine. E nós não estamos dizendo que a oração seja uma substituição dos médicos. Like some so-called Christian denominations say. Como algumas denominações cristãs chegam a dizer. We're not saying that faith should be a substitute for doctors. Nós não estamos dizendo que a nossa fé deve substituir a medicina. Even again, as some Christians and denominations tell us. Como infelizmente algumas denominações cristãs afirmam. But what we are saying is this. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: That when we are confronted with the limitations of the best medical effort, quando nós nos confrontamos com a limitação dos maiores esforços médicos, then God does not abandon us. então Deus não nos abandona. He takes over. Ele toma parte. There was a time when I thought there was no sickness. There was a time when I thought there was no sickness Houve um tempo em que se ensinou que não havia doenças, for which there was not a healing. que não tivesse cura, Till I began to see in this ministry até que eu comecei a ver nesse ministério so many cases. tantos e tantos casos, Like almost all those cases we saw these 4 days. até como esses casos que vimos nesses dias, But the doctors would say two things. onde os médicos chegam a duas conclusões: We cannot heal you. nós não podemos curá-lo We don't even know what is wrong with e you. nós não sabemos o que está errado com você. Often psychiatry takes months and years to heal. Com frequência, a psiquiatria leva meses e anos com uma pessoa. Where can our poor people afford all that time? Como que as pessoas pobres podem ter acesso a isso? Often psychiatry costs huge sums of money. Com frequência, um tratamento psiquiátrico custa muito dinheiro. Where can our poor people afford all that money? Como que as pessoas pobres podem ter esse dinheiro? Does it mean to say that God has come only for the rich? Seria o caso de dizer que a psiquiatria veio somente para os ricos? And that is why I often say Por isso que eu digo com frequência that inner healing is good news to the poor. que a cura interior é a boa nova para os pobres. Inner healing is good news to the third world countries. A cura interior é a boa nova para os países do terceiro mundo. In a country like mine, India, Em um país como o meu, a Índia, where there are 1,000 million people, onde há milhões, centenas de milhões, milhares e milhões de pessoas, the majority of them is below the poverty line. a maioria abaixo da linha da pobreza. And so many of them are even starving. Alguns deles até morrendo de fome. Where they can afford to go to a psychiatrist. Como que eles podem obter os recursos para ir a um psiquiatra? The psychiatrists are only in the cities, Os psiquiatras só estão nas cidades, not in the villages and in the country places. não nas vilas e no campo. Of course, it's different, like in country like the United States. É diferente de um país como, por exemplo, os Estados Unidos. There I was told everybody has to see a psychiatrist. Lá me disseram que todo mundo precisa ir num psiquiatra. If he doesn't see a psychiatrist, it means there's something wrong with him. Se ele não tem condições de ir a um psiquiatra, significa que tem alguma coisa errada com ele. It is okay for countries that have a national health service. Está tudo ok com aqueles países onde a psiquiatria faz parte do serviço social de Where medicina, medical and psychiatric care is free, onde os médicos e psiquiatras atendem de graça. but not in 90% of the world. Mas não é assim em 90% do mundo. And therefore God has given us His alternative, Então Deus revela a sua alternativa, the ministry of inner o healing. ministério de cura interior. Often in psychiatry, the problem may be solved, Com frequência na psiquiatria o problema é resolvido, but there can be bad side effects. mas acontecem os efeitos colaterais ruins. Maybe other things in a person's life becomes worse.
pode ser que outras coisas na vida da pessoa se tornem piores. Whereas in inner healing, there's no bad side effects. Eu digo para vocês que a cura interior não tem efeitos colaterais. I was watching a program in London on the BBC, Eu estava assistindo um programa em Londres, na BBC, and there were 3 top psychiatrists, e havia 3 grandes psiquiatras and they were being interviewed. estavam sendo entrevistados. And one of them said, E o que eles estavam dizendo? we know that drugs and shocks never heal anyone. We know that drugs and this electric shocks don't heal anyone. Nós sabemos, estavam dizendo os psiquiatras, nós sabemos que a droga, a química e os choques elétricos não curam. But what else can we do? Mas o que nós podemos fazer? We have to keep the person quiet. Nós temos que manter a pessoa calma. We have to sedate the person. Nós temos que sedar a pessoa. And that's why inner healing, it does not quieten the person, but heals the person. Por isso que a cura interior não simplesmente apaga os efeitos, mas cura de fato. Often you have seen psychiatry is not so effective and permanent. Nós vemos, It's not effective and permanent. também vemos que os efeitos da cura na psiquiatria não são efetivos e permanentes. But as we have seen, inner healing is almost always effective and Nós permanent. vemos que na cura interior, quase sempre o efeito, o resultado é permanente, é efetivo. And therefore again I want to repeat. Então, novamente eu quero repetir. Psychiatry, medicine are the gifts of God to man. A psiquiatria e a medicina são presentes de Deus para o homem. But when we are confronted with the limitations of medicine and Mas quando psychiatry, nós chegamos ao limite da medicina e da psiquiatria, when we are confronted with the inadequacies of the best medical effort, quando nós nos confrontamos com a ineficácia dos melhores esforços da medicina, then God in His love takes over. então Deus, no seu amor, suplanta. 2 years ago, 2 anos atrás, I was in Brazil. eu estava no Brasil, I was staying with a certain family, eu estava com uma certa família, and there were important people pessoas importantes in the renewal in the country. na renovação do país, They were even organizing programs. tinham já programado retiros, And just by chance, they happened to mention to me e essa pessoa mencionou para mim that their eldest daughter was not at home. que a sua filha mais jovem não estava em casa, But I was asking them, who are your children? e porque eu perguntei quem são os seus filhos, And I said, where is she? e eu perguntei onde está ela. Oh, she is in the mental hospital. Ela está num hospital de doentes mentais. I said, you are supposed to be leaders of the renewal in Brazil and your daughter's in mental hospital? E eu disse, vocês que são da liderança da renovação no Brasil, têm uma filha no hospital de doentes mentais? You're supposed to be so much in the ministry of preaching and of healing, and your daughter's in the mental hospital? Vocês que estão no ministério de cura e de pregação, têm uma filha no hospital de doentes mentais? So I said, I would like to see her. E eu disse, eu gostaria de vê-la. So we went to that hospital, Então nós fomos ao hospital, a very exclusive one. um hospital muito bom, They wouldn't allow me to go in não queriam nem me deixar entrar, because it's a mental hospital. porque é um hospital mental. But when they saw my collar, Quando eles veem o meu clésima, they let me in. eles me deixaram entrar. The collar is like a passport. Esse clésima é como um passaporte. And then I spoke to this girl, Então eu falei com essa jovem and she spoke to me. e ela falou comigo. And I said, I don't see any reason why you should be in this mental Eu hospital. pensei, eu não vejo razão para esta jovem estar nesse hospital. I would rather instead suggest that you attend the inner healing retreat I'm going to give from tomorrow. Eu sugeriria que ela participasse do retiro de cura interior, que começará amanhã, Because your parents have been partly involved in organizing it. porque os seus pais estão envolvidos, inclusive, na organização desse encontro. So the next day she discharged herself.
Então, no dia seguinte, ela decidiu por si mesma She made this inner healing retreat. e fez o retiro de cura interior. Last year when I came to Brazil a second time, E no ano passado, quando eu vim ao Brasil a segunda vez, and I met the same e family, eu me encontrei novamente com essa família, the eldest daughter was already there, a sua filha já estava lá, and she told me how from that time she was completely healed and e me free. disse que a partir daquele dia ela estava completamente curada. By the way, when I went to that hospital, they wouldn't allow me to get in first. A propósito, quando eu cheguei no hospital, eles não queriam que eu entrasse em primeiro, But when I was leaving, mas quando eu estava saindo, then the staff began to come to me for prayers. as pessoas do hospital começaram a me chamar para receber oração. I prayed for one of them, Eu rezei por uma delas, and she began to cry and burst in tears. ela começou a chorar em lágrimas. And then I realized perhaps the staff needed more inner healing than the patients. Então eu percebi que o pessoal que trabalha no hospital talvez precisasse mais de cura do que os pacientes. The fourth and most important reason why inner healing is important and necessary A quarta e mais importante razão pela qual a cura interior não é só importante, mas necessária, is because of the way our personality develops. é por causa da forma como a nossa personalidade se desenvolve. It's because of the way we grow as human beings. Da forma como nós crescemos como seres humanos. From the time when we were born, Desde o tempo em que nascemos, from the time even from our conception, desde o tempo até da nossa concepção, from the time even of our family tree. desde o tempo até da nossa árvore genealógica. And as we saw the case of yesterday, Como nos vimos num caso de ontem, even from the time of my great-grandparents, desde o tempo dos meus tataravós, there are things that have happened, há coisas que aconteceram which have not just happened and have got over, que não simplesmente aconteceram e terminaram, but have happened and they remain. mas aconteceram e permaneceram. Not in my conscious mind. Não na consciente. I may have forgotten these things. Nós esquecemos essas coisas. I may not have been aware of these things. Nós nem nos preocupamos com essas coisas. But I was not even born then. Mas nós nem nos lembramos dela. But they remain in my subconscious. Mas elas permanecem no nosso In the inconsciente. depths of my personality. Na profundeza da minha personalidade. Most of these past events are neutral, neither good nor bad. Most of these past events are neutral, Muitos desses eventos passados são neutros. neither good nor bad. Nem bons, nem ruins. They don't affect me in any way. Mas afetaram de alguma maneira. Some of my past experiences have been very beautiful. Muitas das minhas experiências passadas foram muito bonitas. And I love to remember them. E nós amamos lembrar isto. Because again I become happy and joyful. Porque novamente a gente se alegra com aquelas coisas. Like when I met people whom I met 1 year ago, Por exemplo, quando eu encontro pessoas que eu encontrei um ano antes, and they began to tell me how the Lord had healed them E as 1 year ago, e as pessoas começam a contar a forma como Deus as curou o ano anterior, I could see on their faces a tremendous joy and happiness. e eu vejo no seu rosto alegria, felicidade, So much in contrast with the fear, the sadness, the anger of 1 year num ago. contraste muito grande com as lágrimas, o sofrimento, o ódio que eu vi no ano anterior. And therefore, E, portanto, there are unfortunately other events há infelizmente outros eventos which have been so painful que foram tão dolorosos that when I think about them, que quando eu penso neles, I relive that hurt. I relive that hurt. eu revivo aquele ferimento. The pain comes back to me A dor retorna a mim and I become sad. e eu fico triste. I may even want to kill myself.
Eu tenho vontade de me matar. I may even want to kill other people who have been responsible for this hurt. Tenho vontade de matar a outra pessoa que foi responsável por esse ferimento. All that pain rushes up to my head and to my heart. Toda aquela dor revolve no meu coração e na minha mente. And that is why E esta é a razão pela qual, this is the most important reason why we need inner healing. esta é a razão mais importante pela qual eu preciso de cura interior. Examples. Por exemplo, Suppose I was born prematurely, suponho que eu tenha nascido prematuramente, before time. antes do tempo. That can be a traumatic experience in one's life. Isso pode ser uma experiência traumática na nossa vida. Trauma means a psychological wound. Trauma significa uma ferida psicológica. Suppose 9 months earlier I was conceived outside marriage. Suponha que 9 meses antes eu tinha sido concebido fora do casamento, Or as a result of rape. ou como resultado de um estupro. That's not a traumatic experience. É uma grande e traumática experiência. Suppose 40 years earlier, Supondo 40 years earlier, que 40 anos antes, my grandfather committed suicide. meu avô cometeu suicídio. That's not a traumatic experience. Uma outra experiência traumática. Suppose when I was 4 years old, Suponha que quando eu tinha 4 anos, my father, whom I loved very much, died. o meu pai, que eu amava tanto, morreu. That's another traumatic experience. Outra experiência traumática. And so on and so forth. E tanto outro. When I was giving a program in Croatia, Quando eu estava dando um retiro na Croácia, a man came to see me for counseling. um homem veio até mim para aconselhamento. He was a very important man in that country. Era um homem muito importante naquele país. Well built, a great leader, very successful. Muito bem de vida, um grande líder com sucesso. And this is what he told me. E isso foi o que ele me disse. When he was 4 years old, Quando ele tinha 4 his anos, father died. o seu pai morreu. His father was killed by the communist partisans. O seu pai foi morto pelas milícias comunistas. Soon after the World War II, Logo depois da Segunda Guerra in Mundial, former Yugoslavia. na Iugoslávia. And he was killed in his presence. E ele foi morto na sua presença. And he saw the body of his father being thrown on the roadside by these communists. E ele viu o corpo do seu pai sendo jogado na rua por esses comunistas. And he saw the body of his father being thrown naked on the roadside. E ele viu o corpo do seu pai sendo jogado morto na rua. And he told me from that day, E ele me disse, a partir daquele dia, every night I can see the naked dead body of my father. a cada dia, a cada noite, eu vejo o corpo nu do meu pai jogado na rua. And every night I cry. E todas as noites eu choro. It was only in this inner healing retreat that the Lord healed him so much. Foi só naquele retiro de cura interior que o Senhor o amou tanto That now there were still tears in his eyes, que agora, depois da cura, ainda havia lágrimas nos seus olhos. but that there were tears of joy. Mas eram lágrimas de alegria. Tears of the new life the Holy Spirit had given to him. Lágrimas de uma nova vida que o Espírito Santo havia lhe dado. That's why inner healing is not only important, but even most necessary. Isto é porque estas são razões então pela qual cura interior não é somente importante, mas mais do que isso, necessária. Amen. Amém. Bom dia, a paz de Cristo. Eu me chamo Samira, sou do Espírito Santo. O ano passado eu vim aqui para o acampamento, me trouxeram, né? Eu não vim amarrada para cá. E inicialmente no acampamento eu fiquei andando, me preocupando em andar à toa. À noite teve a adoração do Santíssimo. E à tarde eu acabei entrando numa barraquinha de oração por entrar. Eu era uma pessoa muito rancorosa, autossuficiente. Eu me achava a rainha da cocada preta. E um seminarista começou a orar por mim. Eu agredi esse seminarista. Eu achei que eu era mais do que ele, que eu era mais do que todos. Esse rapaz me levou para a casa de Maria. Lá passei por orações. Fui muito amada por uma pessoa lá dentro, que agredi muito também essa pessoa, maltratei demais. Mas essa pessoa me deu muito amor lá dentro.
e disse que eu viesse para a adoração do Santíssimo. Ao chegar aqui na adoração do Santíssimo, obviamente com a pessoa com o coração cheio de ódio, mágoa, feridas, acaba caindo, né? Jesus é tudo e eu caí. A pessoa que me trouxe me encontrou e me levou para receber a oração aqui debaixo do palco. Chegando lá, graças a Deus, recebi a oração, estou em pé aqui, e lá eu descobri que a minha mãe, por me amar demais, mas na santa ignorância, me consagrou. Infelizmente, como diz o Padre Léo, ao encardido. Eu era uma consagrada dele, mas eu não sabia. Graças a Deus, hoje eu posso dizer para vocês, olha, a prova final ele me deu sentadinho ali, tá jóia, tá 10, gente. Vale a pena a cura interior. Aprendi a amar, a perdoar, e a maior prova é que eu estou aqui, limpinha da Silva, pronta para batalhar pela salvação do reino. A paz. Vamos ficar em pé. E vamos mais uma vez, já neste início, nos consagrar a nosso Senhor. Colocar nossa vida nas mãos de Jesus. Levanta seus braços. É Ele que nos cura. É Jesus que cura o nosso interior. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diga comigo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é em Ti, Senhor, que eu coloco a minha vida agora. É a Ti, Senhor, que eu disponho o meu passado, o meu presente e também o meu futuro. Está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és a minha libertação. Tu és a minha força, Senhor. Eu Te adoro, bendigo e Te louvo, porque Tu és o Deus verdadeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. E creia na presença de Jesus. Jesus está aqui no nosso meio. Ele está aqui, está tocando em cada um, está tocando em cada uma, porque Jesus, Ele vem nos visitar, Ele vem porque Ele nos ama. Jesus te ama profundamente. Levanta seus braços, louve agora o Senhor, louve Jesus, louve a presença de nosso Senhor aqui no nosso meio. Sim, Senhor, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. É diante de Vós que nós nos colocamos agora, Senhor. Nós renunciamos, Senhor, a qualquer tipo de presença que não é Tua, Senhor. Sim, nós renunciamos a qualquer tipo de presença. Sim, nós nos arrependemos, Senhor, neste momento, pelas vezes que nós te buscamos em outros lugares por ignorância, por pessoas que nos levaram lá, porque nós achávamos, Senhor, que nós iríamos Te encontrar, mas não era no lugar certo. Nós renunciamos, Senhor, arrependidos que nós estamos, nós Te pedimos a Tua misericórdia, Te pedimos a Tua força, perdoamos, Senhor, os nossos pais. Perdoe o seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo ou alguma amiga que te levou num centro, que te levou num terreiro, que te levou em outro lugar em busca de cura para você, atrás de cura, mas que levou você no lugar errado. Mas hoje nós agradecemos porque nós estamos no lugar certo. Nós buscamos o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que o Pai enviou justamente para desamarrar, para tirar toda a corrente que nos aprisionava ao outro. Sim, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos. Obrigado, Senhor, por aquele dia
em que os anjos vieram dizer para os pastores: hoje eu vos trago uma boa nova. Nasceu, Jesus nasceu, nasceu aquele que nós esperávamos. Glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens por Ele amado. Jesus está no nosso meio, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, habitou na nossa casa, habitou no nosso trabalho, habita aqui no nosso meio, e Ele enviou o Espírito Santo. Vai pedindo agora o Espírito Santo. Vem, Santo Espírito de Deus, vem sobre todo o povo que está aqui. Santo Espírito, enche, Senhor, enche o teu povo, Senhor. Sim, que o Espírito Santo agora expulse do nosso meio toda a ação do mal, toda a ação do maligno. Sim, Espírito Santo, vem tocando, vem entrando na mente, no consciente, no subconsciente, no inconsciente de cada uma dessas pessoas. Sim, Espírito Santo, preenche o vazio, retira o rancor, a mágoa, o ressentimento que está no coração de muitas pessoas devido a problemas tidos no passado com pai, com mãe, com tio, com avô, com avó. Sim, Espírito Santo, vem preenchendo. Ore agora no Espírito, vai orando no Espírito. Se entregue ao Espírito Santo de Deus. A presença é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. É Ele que vem nos curar, Ele vem trazer Jesus para nós. É o Espírito Santo que traz Jesus. Sim, eu creio, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo Teu poder, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos leva cada vez mais ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Cura o Teu povo, Senhor. Liberta o Teu povo, Jesus, porque o Teu povo está aqui, o povo machucado, mas que veio Te buscar, Senhor. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor. Mais uma vez eu Te peço também por todos aqueles que estão lá embaixo do palco, Senhor, sendo oprimidos pelo Teu grande inimigo, que eles sejam visitados também agora por Ti, porque eu creio, Senhor, que Tu estás no nosso meio. Arranca, Senhor, arranca as prisões, tudo aquilo que aprisiona as crianças, os jovens, os adultos. Arranca, Senhor, as prisões no casamento, Senhor, que seja quebrada toda a divisão, Senhor. Arranca, Senhor, toda a divisão existente entre filhos para com os seus pais, toda a carga hereditária, todo o jugo hereditário, Senhor, que pelo poder do sangue de Jesus, agora sejam libertos no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam banhados pelo sangue de nosso Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Sim, Jesus, nós cremos na Tua presença, nós cremos, Senhor, no Teu poder infinito, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, nesse momento com os ouvidos tampados, que se abram à presença de Jesus, que se abram à voz do Espírito, o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que diz vem, vem, o Espírito Santo que diz liberta, o Espírito Santo que vem. Sim, Senhor, vem, Santo Espírito de Deus, liberta o Teu povo, leva o Teu povo a Jesus. E eu Te peço, Jesus, que os Teus filhos e filhas que estão aqui sejam banhados com o Teu sangue, Senhor, com a Tua chaga. Toca, Senhor, toca no ouvido, em todas as áreas aonde o inimigo tem oprimido, na área do estômago, que o Senhor Jesus agora toque na área do estômago, libertando você de comidas contaminadas. Muitas pessoas, Senhor, têm sido contaminadas com comidas consagradas, que sejam agora libertos no nome de Jesus de toda comida consagrada, porque Jesus Cristo é o Senhor. Você que comeu
comeu frango consagrado, você que comeu aquelas balas consagradas, pessoas que têm aqueles espíritos de Cosme e Damião, de Zé Pilintra, que sejam libertos agora no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder, é a misericórdia de Deus que vai se manifestando no nosso meio. Liberta, Senhor, liberta o teu povo. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância, Senhor. Pessoas que têm tido problemas na área da cabeça, Senhor, sim, pessoas que têm ouvido vozes constantes, que sejam agora também libertas no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso Senhor. E continue orando no Espírito, vai orando, permitindo que a graça de nosso Senhor, ela penetre no seu coração, penetre na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Orianda la la mara la marianda la marianda la mara la marando reveria. Gloria la la mara la andara la mariando reveria la bara la mariando rever. Gloria la baranda la mariando reveria la mariando reamar. E vai nesse canto, vai louvando, que seja um canto de louvor, que seja um canto de adoração ao nosso Deus, um canto de louvor e adoração a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio nos salvar, que veio nos libertar. Oria la la mara la la maranando reveria la la barara. Oria la la maranando reveria la la mariando ria la la mariandara. Oria la la maranando reveria la la mariando. Oria la la mariando ria mariando reveria la la mariando ria la mariando ria la la maria. Oria la la maranda la la barara barara. Continue louvando, louvando. O nosso louvor é libertação. O nosso louvor é libertação. E que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na fé, na terra e até nos próprios infernos, e que toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Redentor, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Você que estava com uma profunda mágoa do seu marido, porque você soube que ele acabou te traindo, o Senhor liberta você nesse momento desta mágoa. O Senhor também liberta um marido que está profundamente magoado com a esposa, porque a esposa não tem dado atenção para você, e você tem guardado uma mágoa disso muito grande. E o Senhor liberta você também desta mágoa, porque Jesus Cristo é o Senhor, e é no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo que nós proclamamos as libertações que estão já acontecendo no nosso meio. Obrigado, Jesus, bendito Senhor, e glorificado seja o teu santo nome. Que todo joelho mesmo se dobre, todo joelho se dobre no nome de Jesus, que todo joelho se dobre ao nome, ao simples pronunciar do nome de Jesus, porque venceu o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu, ele é o vencedor, ele está conosco. Bendito seja, Senhor, e que nós sejamos, e que todo o rincão agora, Senhor, seja povoado pelas legiões e legiões de anjos, pelas miríades e miríades de anjos que estejam aqui batalhando e expulsando todos esses demônios que estão oprimindo os filhos de Deus. E eu peço agora, vem milícia celeste, vem São Miguel Arcanjo, vem com toda a corte celeste, vem libertar todo o teu povo. Muito obrigado, Jesus, bendito sejas o teu santo nome, Jesus.
Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. A Ti a honra, a glória e o poder, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor, mas aplaudir para valer. És precioso, seu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, seu nome gravado está em minhas mãos. Toda a oração do Pai foi nessa direção, toda a nossa manhã até aqui foi nessa direção. Então levanta bem alto as suas mãos, vamos cantar essa música em adoração a Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Redentor, o curador do Pai. Braços equipes, diga: eu sou Quem sou? Sou este amor. Estou aqui pra te curar. Ele que preside o nosso aprofundamento. Diga: Eu sou quem sou. Sou este amor. Estou aqui pra te curar. as palavras que o Padre Rufus disse: vem a mim, vem aqui, Dá-me tuas tristezas, tuas dores em teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores em teu enche o pulmão e proclama. É Jesus falando. amor. És precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Afirma. Te amo, és precioso, teu nome gravado está. E agora uma salva de palmas para o Jesus Redentor, Senhor nosso. Força nessa palma, vamos aclamar. Barulho para Jesus. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é providente. A Ele a glória, a Ele o louvor. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas Me amas, sou mãos. Me amo, Sou precioso, teu nome gravado está em tuas mãos. Estende agora as suas mãos para você receber esta bênção, que é uma bênção de abertura do coração, a cura interior que Deus já começa a fazer em você. Sim, Senhor, nós nos apropriamos da Tua palavra. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, alivia o Teu povo que procura cura e libertação. Depois, Senhor, toma posse dessa casa, que é cada um dos seus que aqui estão. Toma posse, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga forte. Amém. Pode aplaudir Jesus.